por favor, abra comigo a carta aos Hebreus, capítulo 3. Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 3. Nós temos na Escritura 66 livros, 39 na Primeira Aliança, que a gente comumente chama de Antigo Testamento. Particularmente não aprecio essa nomenclatura antigo, porque na nossa cultura tudo aquilo que é antigo, tudo aquilo que é velho, a gente tem a tendência a menosprezar e a descartar. Eu prefiro chamar aquilo que a gente comumente chama de Antigo ou Velho Testamento de a Primeira Aliança. A Primeira Aliança é um compêndio de 39 livros, que lançam luz, projetam uma promessa que será cumprida. Os outros 27 livros, que perfazem aquilo que a gente chama de Novo Testamento, e eu também prefiro chamar de a Segunda Aliança, também é um compêndio de livros que lançam luz para a promessa que se cumpriu. Os 39 primeiros livros dizem: o Filho da Mulher virá. Ele será o Salvador de todo homem, esmagará a cabeça da serpente, que é o diabo, aniquilará o poder do pecado, destruirá a morte, nos reconciliará com Deus e nos dará a plena paz. Esse Filho da Mulher será moído pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, e o castigo que estará sobre ele nos trará a paz. Os 27 últimos livros desse conjunto de 66 dizem: a promessa se cumpriu, o Filho da Mulher veio, o reino de Deus é estabelecido por meio de sua pessoa. Então, quando você pega toda a Bíblia, Antigo e Novo, Primeira e Segunda Aliança, nós vemos uma pessoa sendo projetada, essa pessoa e sua obra, que é Jesus Cristo. Ele revela quem Deus é. Ele é o objeto maior do amor de Deus. Por meio dele, o amor profundo de Deus por cada um de nós é revelado. Por meio dele, nós somos conectados a Deus, feitos filhos, inseridos em sua família. Somos agora herdeiros de uma pátria superior, uma pátria que tem Deus como seu construtor, e nos tornamos o povo da esperança, esperança com E maiúsculo. Nós olhamos para o futuro e sabemos que temos uma casa. Nossa casa está reservada na eternidade com Cristo. Nós somos cidadãos de um novo céu e de uma nova terra. A vida que nós temos hoje não é a verdadeira vida que possuímos. Nossa vida está oculta em Cristo. E essa vida será plenamente revelada quando estivermos com o Senhor Jesus para toda a eternidade. Essa mensagem é a mensagem central das Escrituras. E é gloriosa demais para recuarmos, para nos envergonharmos, para termos timidez dela, ou para não nos aprofundarmos nela. Esse era o problema que a igreja estava enfrentando no primeiro século, que motivou o autor aos Hebreus a escrever essa carta. A igreja, em virtude da perseguição sofrida, estava recuando da exclusividade da fé em Jesus, para agregar a essa fé vários outros valores, a fim de que a perseguição fosse diminuída. Vamos voltar para o judaísmo. A gente volta a sacrificar animais no templo, a gente volta a buscar a mediação dos sacerdotes, que oferecem os sacrifícios no templo, a gente volta a obedecer o sábado literal, a gente volta a obedecer todas as dietas alimentares. Aí a gente fica aliviado da perseguição religiosa. Aí o autor aos Hebreus diz: não tem como voltar. Vocês têm uma revelação completa, Jesus Cristo. É importante que vocês cresçam nela. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, o autor vai falar sobre a glória excelsa desse Jesus. Por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Em Jesus, todas as coisas são sustentadas. Nós estamos aqui, depois de uma semana de trabalho, de saúde, ou quem pegou alergia ou não, quem está meio gripado, com coriza ou não, mas nós estamos aqui, porque Jesus nos sustenta em seu eterno poder e glória. Nossa respiração, nosso dormir e acordar,
Tudo é mantido por meio de seu poder glorioso e sobrenatural. Ainda nos primeiros 3 versículos, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que por meio de Jesus todos foram salvos, a sua igreja, o seu povo, por quem ele morreu. Por meio de Jesus, Deus se revela. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ele revela a expressão exata do ser de Deus. Jesus, depois de ressuscitado ao 3º dia, ele sobe aos céus, ele se assenta à direita de Deus, recebe todo o poder, todo o reinado e toda a glória, ele reina em majestade, todas as coisas estão debaixo de seu domínio, nada foge ao seu controle, podemos ir com nossas necessidades, nossas queixas, nossos dilemas, tudo aquilo que tanto precisamos até ele, que ele nos ouve. E o versículo 3 termina dizendo no capítulo 1, que Jesus é o nome acima de todo nome. E a partir do versículo 4 até o capítulo 2 todo, o autor aos Hebreus, e vimos isso domingo passado, diz que esse Jesus é maior que os anjos, porque havia a tendência dentro do judaísmo de entender que Deus estava tão distante, por ser tão grande, que não se comunicava com sua criatura, seu povo. Deus estabeleceu mediadores, que foram os anjos, para trazer sua mensagem. E Deus não se comunica mais com o seu povo, só se comunica com o seu povo via mensageiros. E os mensageiros são os anjos. E aí você pode estabelecer o link com a nossa época, através de qualquer mediador que a gente eleja para tentar alcançar a Deus. E o autor vai dizer: nós não podemos tirar Jesus do centro, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é maior que os anjos, ele é o Filho eternamente criado de Deus, os anjos são criaturas de Deus, Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, Jesus é o único que leva as nossas orações, Jesus é o único que na verdade traduz nossas orações imperfeitas e por meio de seu Espírito leva essas orações corretas até o trono de graça. O autor termina o capítulo 2 de Hebreus dizendo que Jesus, diferente dos anjos, foi o único que ofereceu um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele se fez homem como eu e você somos. Ele teve nossa humanidade. Ele ficou sujeito à nossa humanidade. Foi tentado em todas as coisas, se identificou conosco, mas venceu todos os pecados. E agora, assentado no trono de graça, o capítulo 2 termina dizendo que Jesus, ele se compadece de quem é tentado. Se a gente cai pelo caminho, se a gente tropeça na jornada, se a gente está enfraquecido pelas lutas do dia a dia, se as pressões estão nos apequenando demais, o autor no final do capítulo 2, dizendo que Jesus é contrastado dos anjos, diz: você pode ir até ele, porque ele sabe o quanto é difícil a tentação. Ele venceu todas as tentações. E como ser humano completo que ele é, ele sabe de suas fraquezas. E ele se compadece de você. Ele venceu. Vá até ele. Agora no capítulo 3 de Hebreus, o autor vai mostrar que esse Jesus Cristo é maior que Moisés e toda a lei do Antigo Testamento. E por que o autor parte dos anjos agora para Moisés? Porque primeiro os judeus começaram a crer que Deus só se relacionava com os homens por meio de mensageiros. Os mensageiros principais eram os anjos. O autor diz não. O mensageiro principal de Deus é Jesus Cristo. Depois, os judeus diziam: o mensageiro principal de Deus foi Moisés. Por meio de Moisés, Deus tirou o povo da escravidão de 400 anos do Egito. Por meio de Moisés, Deus conduziu esse povo 40 anos no deserto. Por meio de Moisés, Deus nos deu a lei, aquilo que a gente chama de Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés é o cara em importância dentro da religião judaica. E aí o autor, em todo o capítulo 3, vai dizer que Cristo é muito maior que Moisés. Moisés foi apenas um servo que Deus levantou para cuidar da casa de Deus. A igreja no Antigo Testamento, o Israel no Antigo Testamento. Agora, quem construiu a verdadeira casa de Deus foi Jesus Cristo. Porque por meio de Jesus,
todas as coisas foram criadas. Moisés, na verdade, é apenas um servo de Jesus. Veja o que ele diz no versículo 1 do capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente, e ele vai chamar Jesus de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo significa enviado. Jesus foi o enviado do céu, da eternidade. Se encarnou, se vestiu com sangue, com músculo, com nossa humanidade. Jesus, além de ser o apóstolo, o enviado de Deus, é o sumo sacerdote. Quando o autor usa essa imagem sumo sacerdote, ele está conectando essa igreja com todo o Antigo Testamento. Moisés foi o homem por quem a revelação do Antigo Testamento veio. E a Moisés foi revelado: construa o tabernáculo. O tabernáculo foi a casa de Deus no Antigo Testamento. Êxodo, do capítulo 25, do capítulo 19 até o capítulo 25, nós temos o projeto da construção do tabernáculo, a tenda de Deus. Deus morando no meio do seu povo. E Moisés estabelece o sumo sacerdote, seu irmão Arão. Qual é o papel do sumo sacerdote? É oferecer sacrifícios a Deus, representando o povo. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Que Arão, o sumo sacerdote, que já morreu, apontava para o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então o autor está dizendo: vocês, igreja, que creram em Jesus, vocês colocaram a fé no enviado de Deus, o apóstolo enviado, e no único representante entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Veja que no versículo 2 ele vai dizer que Jesus recebeu o seu chamado do Pai, foi de Deus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. No versículo 2 ele diz: Jesus foi chamado por Deus, assim como Moisés foi chamado por Deus. Agora, nos versos 3 até o verso 6, Jesus é exaltado em importância, na comparação com Moisés. Moisés é colocado lá embaixo e Jesus é exaltado. Veja o que o autor diz no versículo 3. Jesus, todavia, ele contrasta Jesus com Moisés, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Olha o que ele diz a seguir: quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. O autor está dizendo que Jesus tem maior honra que Moisés, e ele usa uma comparação. Quem é mais importante? O que constrói uma casa ou a casa em si? Quem tem mais dignidade? O autor está dizendo: é claro que é quem construiu a casa. Quem construiu a casa? Foi Deus, que é a igreja. Moisés, ele apenas foi um servo da casa, mas o construtor da casa, que é Deus, tem muito maior honra que Moisés. E aí ele vai dizer agora nos versos 3 e 4, nessa comparação da distância entre Cristo e Moisés, que Cristo é o construtor da casa e Moisés é o servo. Veja o que ele diz: Jesus, todavia, verso 3, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, diferente de Moisés, não é servo, é filho em sua própria casa. Quem é a casa de Jesus? A qual casa somos nós. Olha o que o autor está dizendo: Moisés não construiu uma casa. Quem construiu uma casa, que é a sua igreja, foi Deus. Moisés serviu a essa casa, mas o dono dessa casa é Jesus Cristo. Moisés foi fiel a esta casa, mas Jesus é o dono dessa casa. A que casa ele se refere? A minha vida e a sua vida, a sua igreja, o Israel no Antigo Testamento, e nós aqui, o Israel no Novo Testamento. Somos a casa de Jesus. Mas ele estabelece uma condicional aqui. Ele diz: se guardarmos
firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Por termos recebido esse privilégio de termos sido feitos igreja, casa de Deus, nos versículos 7 até 19, o autor vai dar um puxão de orelha. Ele vai fazer uma admoestação muito séria a esse povo. E ele divide essa admoestação em quatro partes. Versículos 7 a 11, ele vai lembrar de um terrível episódio com os espias, lá em Números capítulo 14. Versículo 12 e 13, ele vai fazer um chamado à vigilância. Versículo 14, ele vai lembrar que a nossa jornada não terminou ainda nessa vida. E versículos 15 a 19, ele vai aplicar Números 14 à nossa vida no presente. Acompanhem comigo o primeiro ponto, versos 7 a 14, ele diz: assim, pois, como o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que o autor está fazendo? Primeiro ele diz: olha, nós não podemos abandonar a nossa confissão de fé em Cristo Jesus, e nem adicionar nada à obra completa de Jesus, e nem depositarmos nossa esperança, nossa confiança em qualquer outro mediador criado por mãos humanas, porque o único mediador verdadeiro que oferece orações e um sacrifício perfeito e ora pelos que são tentados é Jesus Cristo. Ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés. Moisés foi fiel à casa que Deus estabeleceu, mas Jesus foi quem construiu sua casa, ele é o dono de sua igreja. E eu quero que vocês sirvam a esse Jesus com apego, com dedicação, lembrando-se, em primeiro lugar, dos pais de vocês lá no deserto. Lembra que o povo foi tirado da escravidão de 400 anos do Egito? O povo peregrinando pelo deserto, antes de entrar na terra prometida, 12 espias foram chamados. Esses espias ficaram 40 dias examinando a terra, chegaram com a narrativa: a terra é próspera, a terra é boa, a terra é ampla, mana leite e mel. Dos 12, 10 se desesperaram. Todo o povo se desesperou, queriam apedrejar Moisés e Arão, o sumo sacerdote. E Deus se irou contra seu povo, e esse episódio foi conhecido como o episódio onde Deus foi tentado, e em sua ira Deus disse: esse povo, tirado da terra prometida, tirado do Egito, não entrará na terra prometida, não entrarão no descanso prometido, morrerão no deserto, porque não creram em mim. O primeiro ponto que o texto traz é: lembrem-se de seus pais. Vocês ainda estão peregrinando, vocês não chegaram à terra prometida, que é o descanso eterno dos santos na presença de Jesus Cristo. Vocês ainda não terminaram a vida de vocês de serviço, de dedicação a Deus. Lembrem-se, assim como os pais de vocês morreram no deserto, isso pode acontecer com vocês, caso vocês não se apeguem com firmeza às verdades que foram ouvidas. No versículo 12 e 13, ele faz um chamado à vigilância. Ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, olha a expressão que ele diz, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aí você vai dizer: eu estou livre desse negócio, porque eu não tenho um coração perverso. Ele não fala sobre maldade aqui não, gente. Infelizmente a nossa tradução não é tão precisa. A palavra perverso aqui no original também pode significar um coração que foi enlaçado. É um coração tão sobrecarregado pelas coisas dessa vida, tão preocupado com as coisas dessa vida, que não consegue mais andar com Jesus como um dia andou. Não consegue tê-lo em primazia. Não consegue colocar o reino de Deus e sua justiça como prioridade em sua vida. Igreja é um adicional à sua rotina. Fé é algo que a gente pratica
dentro de um prédio, vinculados a uma denominação, num dia e horário da semana, mas que não me acompanha no dia a dia da minha história. É isso que é o perverso coração. É um coração desvinculado, que não cresce, e por isso não consegue confiar integralmente nesse Deus. Foi o que aconteceu com o povo no deserto. Durante o dia tinha coluna de nuvem, à noite coluna de fogo, todos os dias, por 40 anos, caindo pão do céu, água sendo tirada da rocha, mas quando vinham as dificuldades, por menores que fossem, qual era a primeira atitude do povo? Murmuração. Eu quero voltar para a escravidão. Eu quero voltar para o Egito. O coração deles estava tão agregado, tão atrelado ao mundo. E o Egito significa mundo, com seus sistemas de valores vis, que eles não conseguiam crer para a vida eterna no Deus que os conduzia para a salvação. E essa foi a razão de, por 40 anos, vendo Deus agir, morrer no deserto e não poder entrar na terra prometida. E o autor faz essa admoestação: cuidado, para que as coisas dessa vida não enlacem vocês, a ponto de vocês não serem conectados profundamente ao Jesus Cristo da glória. Versículo 14, ele faz uma lembrança de que nossa jornada não termina com a profissão de fé e batismo, mas somente com o nosso encontro com Jesus na eternidade. Ele diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato, como é que eu sei que eu estou em Cristo? Se de fato guardarmos firme, até quando, gente? Até o fim. A confiança que desde o princípio tivemos. Há pessoas que parece que depois do batismo e da profissão de fé, a vida cristã está completa. Estaciona, para de crescer, para de caminhar, para de servir, para de engajar. O batismo e profissão de fé é apenas a linha de largada. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa linha de chegada é só na eternidade. É só quando estivermos na presença de Jesus, formos restaurados por completo, é que a gente vai parar de lutar contra o pecado, contra esse mundo, contra seus valores que procuram como cola, como armadilha, seduzir nosso coração e nos afastar do Deus vivo. Enquanto nós caminhamos nossa jornada aqui, a gente não para de lutar, a gente não para de ter confronto com o mal que está dentro de nós, o mal que quer destruir o nosso lar, o mal que quer liquidar com nossa confiança em Deus. Ele diz: você tem que guardar até o fim. Lembra de Paulo no final da sua vida, o que ele diz? Traz para mim a minha capa, estou com frio. Timóteo, traz alguns livros para mim, eu quero ler algumas coisas. Muita gente me abandonou, estou na cadeia. Eu sei que o tempo da minha partida chegou, eu vou morrer. Eu sei que eu serei condenado. Paulo teve a cabeça decapitada no ano 64 sob o imperador Nero. Mas ele diz: eu combati o bom combate. Eu lutei até o fim. Eu completei a carreira. Eu fui numa jornada. E eu guardei a fé, a plena confiança e dedicação ao meu Senhor Jesus Cristo, que me alcançou, e mesmo sendo quem eu sou, ainda me amou. Ele me dará, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda, a coroa da justiça. E aí nos versos 15 a 19, o autor vai aplicar para nós o que aconteceu em Números 14, que foi esse episódio terrível dos espias voltando, não crendo que Deus lhes daria a terra prometida, e Deus lhes punindo no deserto, até toda aquela geração de incrédulos morrer. Ele vai
19, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Por que o nome provocação, gente? Porque Deus foi provocado à ira. Mesmo Deus com mimo, com cuidado, fazendo tudo por esse povo, por conta da incredulidade, Deus foi provocado. A murmuração é um terrível pecado que o crente pode cometer. E é incrível como a gente murmura. Murmuramos a respeito da nossa saúde, murmuramos, isso é muito comum. Murmuramos a respeito do prato que temos sobre a mesa, murmuramos a respeito do trabalho que Deus nos deu, murmuramos da mulher que temos, dos filhos que temos, do marido que temos, murmuramos de tudo. E Deus cuidando, Deus fazendo cair pão do céu, Deus realizando milagres diariamente. A murmuração é uma provocação à graça, à bondade e à misericórdia de Deus. É por isso que Paulo convoca uma igreja triste. Alegrai-vos sempre no Senhor. O antídoto para a murmuração é a alegria de você poder olhar para Deus e dizer, eu sei que eu posso passar por tudo no Deus que me fortalece. O Deus que me sustentou no passado não me desamparará no presente, muito menos para o futuro. Tudo que eu preciso já me foi providenciado em Cristo Jesus. A boa obra que Ele começou, Ele há de completá-la. Paulo fala em Filipenses capítulo 1. Veja o que o texto segue dizendo, versículo 18, final do versículo 17. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, que Deus se indignou, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que o povo não pôde entrar na terra prometida, e o autor explica no final do versículo 19, por conta da... Aqui a gente tem a palavra que resume o problema de pouco envolvimento, pouco crescimento em Cristo, pouca obediência à sua palavra, pouca confiança em seu cuidado, falta de fé. Esse é o resumo que as Escrituras dão. Aquela pessoa que um dia conheceu a obra salvadora, mas trata essa obra como se fosse algo corriqueiro em sua vida. O que a Bíblia diz é, ainda não creu de verdade. É incrédula. Foi isso que aconteceu com os pais no deserto. Viram, mas o coração não foi tocado. Eles participavam dos cultos na assembleia que Moisés reunia. Eles viram relâmpagos no monte. Moisés desceu do monte com as tábuas das 10 alianças, as tábuas da aliança com os 10 mandamentos, Deus se casando com o seu povo. Eles viram, todos os primogênitos morreram no Egito. Eles passaram o Mar Vermelho, 2 colunas d'água, passaram a pé enxuto, e no outro dia, quando a água se fechou, eles viram os cadáveres dos egípcios, de seus animais, tudo boiando e morto na beira da praia. Eles viram. Mas o problema do incrédulo é que ele só gosta de Deus quando vem os mimos. Quando vem a leve provação, ele quer se afastar de Deus de novo. Eu quero voltar para a escravidão. Quando faltava água e o povo sentia sede, murmurava contra Deus. Quando faltava pão e o povo sentia fome, a gente quer voltar para o Egito. Incredulidade, gente. Por que o povo morreu no deserto? Tendo a terra prometida diante de si. Incredulidade. Porque tantos de nós morreremos tendo a palavra de Deus em dezenas de versões na palma da mão, de um celular, de um tablet. Você vai em qualquer livraria, você compra uma Bíblia por R$10. Mais barato que um sanduíche. Por que tantos de nós pereceremos, mesmo participando de cultos por tantos e tantos anos? A Bíblia diz, incredulidade.
Veja como ele conclui. Capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz: temamos, portanto. Veja que é uma conclusão do capítulo 3. Temamos que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que é a eternidade, a vida com Cristo, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós, não só a eles no passado, mas a nós no presente, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra de Deus, a palavra que ouviram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Primeira conclusão que o autor traz é que nós somos chamados a render nossa confiança a Jesus Cristo e sua obra. Dela não podemos recuar. Olha para esse povo. Ah, mas eles não tinham a revelação completa? Tinham. Eles sabiam que o filho da mulher viria. Moisés havia dito que um outro profeta maior que ele se levantaria e conduziria o povo ao verdadeiro descanso de Deus. A terra prometida para a qual eles estavam sendo conduzidos era apenas uma sombra, um tipo, um símbolo da verdadeira terra prometida que Deus nos dará em Cristo Jesus, que é o descanso eterno dos santos, no novo céu e numa nova terra. Nós temos a palavra das boas novas, completa. E ele diz: renda sua confiança integralmente a esse Jesus Cristo. Segunda conclusão está no versículo 9, ele diz: portanto, veja que tudo é conclusão, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ainda resta um descanso para a gente entrar, meus irmãos e irmãs. Nossa jornada aqui não chegou ao fim. E eu sei que você sabe disso. Porque toda vez que a gente liga a TV, que a gente olha para o nosso próprio coração, a gente sabe que a obra não está completa. Embora Jesus tenha derramado sangue, nos perdoado de todos os pecados, embora nós tenhamos sido libertados do poder do pecado, da culpa do pecado, o pecado não pode mais nos punir para o inferno eterno, para a condenação. Nós não fomos completamente libertados da influência do pecado. O pecado ainda está agarrado em nós, nesse mundo que jaz do maligno. A gente sabe que a obra não está completa em nós. Por isso as Escrituras nos convocam à guerra, a continuar na batalha, porque ainda resta um descanso para a gente entrar. Em resumo, gente, você e eu ainda não estamos em casa. Lembra disso? Você não chegou em casa. Você está peregrinando, viajando, com a mochila nas costas, mala à mão, para ir para o seu verdadeiro lar. Terceira conclusão que o autor traz, está no versículo 11, ele diz: esforcemo-nos, pois, veja mais uma vez a conclusão, né? Pois, dos versos anteriores, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência dos pais no deserto. Precisamos nos dedicar para entrar no descanso eterno, conquistado para nós gratuitamente por Cristo Jesus. Embora tenhamos sido salvos pela graça, nós fomos inseridos numa batalha. E nessa batalha nós temos uma parte diária de nossa responsabilidade por lutar. É a luta pela santificação. É a luta para conhecer a vontade de Deus. É a luta para nos
para nos colocar dentro do projeto que Deus tem para a nossa vida. É a luta para não arredar o pé. É a luta para, depois de ter corrido tanto, não sermos reprovados. Aqui não defende a salvação pelas obras. Aqui está dizendo que, embora Cristo tenha gratuitamente nos salvado por completo, nós ainda estamos num mundo que jaz do maligno e teremos que lutar. Porque a carne milita contra o espírito. O velho Adão, com sua velha natureza, com paixões, lascívia, adultério, prostituição, mentira, assassinato, divisão, facção, ainda está em nós. Existe a vontade de Deus que pode ser evidente em nós, que é o fruto do espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, mas há uma guerra. Há uma guerra sendo travada dentro de nós. E nós temos que lutar até o fim. E quem aqui é casado sabe o quanto é difícil manter um casamento. Alguém está naqueles dias, falou alto. Opa! Aí vem um velhadão, né? A palavra dura suscita ira. Mas naquela hora aquele que está cheio do Espírito diz, mas a branda desvia o furor. Está vendo a guerra? Longanimidade. Benignidade. Poxa, meu filho está pisando na bola. Esse menino vai comer um pouquinho na minha mão. Vou apertar um pouco ele. Vou pisar. Para ele ver quem é que manda aqui em casa. Quem é que tem autoridade aqui em casa. Mas aí vem. O fruto do Espírito é bondade. Eu não vou pagar a desobediência, a irreverência com ira. Porque o amor cobre multidão de pecados. Percebe a guerra na jornada? O mercado de trabalho hoje exige de mim que eu trabalhe uma jornada excruciante para eu manter um padrão de vida que eu fui convencido de que eu preciso. Mas a maior parte das coisas que a gente foi convencido de que precisa, é tudo supérfluo, não precisa não. Aí eu trabalho mais e mais e mais. Daí vem aquele argumento, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para andar com o povo de Deus, eu não tenho tempo. Guerra. O autor diz, esforcemo-nos, para, diante da promessa, a gente não poder entrar no descanso. E aí, em quarto e último lugar, ele diz nos versos 12 em diante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e essa palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra de Deus. Pelo contrário, ele diz no final do verso 13, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O que ele está dizendo em quarto lugar como conclusão, precisamos nos abrir às Escrituras a fim de termos nossa dureza, nossa incredulidade e outros pecados revelados. Tem gente que depois que eu termino de pregar, fala, pastor, mas o senhor dormiu lá em casa? O senhor falou comigo? Minha mulher te contou as coisas da intimidade? Não, gente. É porque quando você se esforça para ensinar a Bíblia, olha o que ele está dizendo, a Bíblia é viva. Ela é aquele animal furioso que está solto. É o leão fora da jaula. Ela é eficaz. Ela vai alcançar quem tiver que alcançar. Sabe aquele dia que seu coração, a palavra vai sendo pregada e o seu coração vai sendo moído? Fala, meu Deus, aí você vai ficando com vergonha e aquele sentimento de dor, ai, podia parar, mas está bom. Ai, podia parar, não, está demais, mas continua, não, podia parar, mas está bom. É igual, eu ouvi uma história de um pregador, um amigo meu foi para os Estados Unidos e foi para Orlando, e aí tinha uma igreja dos negros, o culto black, e eles são diferentes, né? Muita vida, muita música e dança, e aí terminou a música e chamaram um pregador, e o pregador com Bíblia.
E aí, com a tendência pentecostal, o pastor da igreja pegou o lenço dele, tirou o lenço do bolso do paletó e ficou batendo nas costas do pregador. Imagina a cena. E ficou gritando: está doendo, mas bate mais. Está doendo, mas bate mais. Essa é a reação que a palavra de Deus gera em nós, que é eficaz. Ela tá trazendo as intenções escondidas à tona. Ela está revelando a mim mesmo. Eu estou sendo despido aos olhos de Deus. Eu estou me enxergando. A palavra de Deus, ela traz tanto a gente à tona, que o autor diz, ela pode dividir o indivisível, ela vai penetrar e dividir juntas e medulas, alma e espírito. Meus queridos, alma e espírito não divide, junta e medula não divide, são expressões bíblicas de redundância, de exagero, para dizer que a Bíblia, ela penetra aquilo que é impenetrável para qualquer ser humano, e traz tudo, tudo, e ninguém permanece na presença de Deus vestido. Por que a gente tem que ir para a Bíblia, gente? Para a nossa incredulidade, para nosso endurecimento, para as nossas idolatrias, para as nossas mentiras, todas serem reveladas, para a gente encontrar cura, encontrar misericórdia. E é sobre isso que ele termina, dizendo no verso 14 a 16, que a gente pode ver nossa fraqueza ao estudar a Bíblia, mas a gente pode correr para o trono de graça e encontrar perdão. Tendo, pois, a Jesus, não foi nem a anjo nem a Moisés, só Jesus foi chamado de o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. E olha o que ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E ele agora nos convoca à ousadia no versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, com confiança, confiadamente, junto ao trono da graça. Para quê, gente? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor conclui com 5 pontos. A gente é chamado a render toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Não arrede o pé disso. Nós não estamos em casa. Nós somos viajantes em direção ao nosso verdadeiro descanso. Não chegamos à terra da promessa ainda. Terceiro lugar, ele diz, nós precisamos nos dedicar para entrar nesse descanso. Porque essa viagem nossa é uma viagem de lutas. É um terreno curto, pedregoso, estreito, terreno difícil, cheio de armadilhas. Em quarto lugar, nós temos que abrir a Bíblia, refletir, estudar, nos dedicar, porque ela vai mostrar as armadilhas dentro de nós e fora de nós. Endurecimento, idolatria, os assédios de fora, as lutas de dentro. E quando nós formos despidos na presença de Deus, e enxergar quem nós somos, e formos tomados de culpa, como Isaías foi, Isaías capítulo 6, ele entra na presença de Deus, e quando ele vê a santidade de Deus, ele diz: eu estou perdido, morri, acabou, estou perdido. Estou na presença de um Deus santo, sou um baita pecador, e habito no meio de um povo que também é grande pecador, morri, acabou, não tem jeito. O que acontece em Isaías 6? Um dos anjos, que não tinha coragem de olhar para Deus, com 2 asas tampava o rosto, vai até o altar, simbolizando o sacrifício de Jesus, pega dos méritos daquele altar e toca em Isaías. Ele é perdoado. Quando nós somos tomados da convicção que a palavra de Deus traz a respeito de nós mesmos, o autor termina como conclusão dizendo:
Se você está cheio de culpa, de vergonha, o Evangelho alcançou o resultado a que ele se propõe. Em primeiro lugar é trazer uma má notícia a respeito de você. Só que o Evangelho não termina aí. Ele traz a boa notícia a respeito do que Deus fez. Ele estabeleceu um sumo sacerdote, que é Jesus, que ofereceu uma obra perfeita. E ele é cheio de misericórdia. Está no trono de graça. E você pode correr até a presença desse Jesus Cristo, que ele vai te ouvir. Ele vai interceder por você. Ele vai te socorrer. Ele vai te perdoar. E ele derramará em abundância graça sobre a sua vida. Como aplicar tudo isso, meus queridos? Rápidas aplicações. Número 1, continue firme. Continue firmado mesmo, enraizado em Jesus Cristo. Número 2, empenhe-se, lute para conhecer Jesus Cristo. Lute por isso. Terceiro lugar, conheça as Escrituras. Medite, estude, aplique-se a ela. Como pode nós nos reunirmos semana após semana em torno de um livro e conhecermos tão pouco a respeito dele? Depois de tantos anos nos comprometendo a estudá-lo. Esse livro tem o poder de iluminar a tua direção e te guiar por estradas difíceis até você chegar em casa. E por fim, à medida em que você for se conhecendo através das Escrituras, vá até o lugar certo. Você pode começar a se autocomiserar. Eu não presto, eu não valho nada, eu sou isso, os meus pecados são grandes demais, não tem jeito. Ou você pode ir até o trono de graça. No trono de graça você vai conhecer alguém que ofereceu um sacrifício perfeito em seu lugar. No trono de graça você vai conhecer alguém exageradamente próspero em perdoar, em socorrer, em colocar debaixo das asas e cuidar. No trono de graça você vai conhecer o ajudador, você vai conhecer o consolador, você vai conhecer o verdadeiro amigo, o que fica quando todos saem, o que permanece quando todos vão embora. No trono de graça você vai conhecer aquele que, apesar de pecados terríveis que você comete contra pessoas que você mais ama, ele ainda pode restaurar a tua vida e construir uma linda história para você e tua casa. No trono de graça você encontra perdão para a vida eterna. Você encontra misericórdia até o fim da jornada. A Bíblia é bonita, né, gente?